E o Oeste Sem Filtro está acompanhando a lista de assinaturas da CPMI de 8 de janeiro. A comissão recebeu o apoio dos deputados Paulo Freire, do PL de São Paulo, e Olívio Marques, do MDB do Pará. Pastor Gil, do PL do Amazonas, que havia retirado a assinatura, voltou a apoiar a CPMI. Já o deputado Júnior Lourenço, do PL do Maranhão, retirou a assinatura. José Nelto, Chiquinho Brazão e Célio Silveira já haviam retirado a assinatura. O número de senadores favoráveis às investigações não mudou, são 35. O de deputados chega a 194, 23 a mais que o necessário. Ana, boa notícia aí, a lista aumentou de deputados que apoiam a CPMI, agora chegando a 194. Boa notícia, Paula, mas vamos repetir os nomes daqueles que retiraram as assinaturas? Vamos exibir na tela aqui, produção. Aí, os que retiraram. Então, Júnior Lourenço, deputado federal do PL, José Nelton, do PP, Chiquinho Brazão, do União, e Célio Silveira, do MDB. 4 parlamentares, portanto, até agora, que retiraram a assinatura da lista da CPMI de 8 de janeiro. E seguimos de olho, Ana. Seguimos de olho, exatamente. E aí fica a pergunta agora para o senhor Rodrigo Pacheco, né? O que está acontecendo? Por que agora essa urgência? Porque é urgente. O Brasil quer transparência. O Brasil quer punir vândalos, criminosos, terroristas. Nós queremos punição. Cometeu crime, nós queremos a punição ao rigor da lei. Então, para isso, nós precisamos de transparência em relação aos atos do 8 de janeiro. O que aconteceu? Quem entrou? Quem saiu? Quem deixou que pessoas entrassem nos prédios? Houve prevaricação do ministro da Justiça? As agências de inteligência foram avisadas? As forças policiais ali, principalmente a Guarda Presidencial, foi avisada a tempo? Houve prevaricação das forças policiais? Nós queremos saber disso tudo, mas parece que a base governamental, Rodrigo Pacheco, eles não estão preocupados tanto assim com a democracia, né? Com os atos golpistas, o golpe de Estado, a República vai ruir por causa do 8 de janeiro. Se os senhores estão aí encampando tanto esse discurso, por que não apoiar a CPMI do 8 de janeiro? Os ministros do Supremo, que sempre apoiaram, né, até empurraram de uma certa forma, interferindo em outros poderes, a CPI da Covid, por que eles não se manifestam agora? O senhor Alexandre de Moraes, por que não vem a público e diz: queremos transparência, senhores legisladores, senhor Rodrigo Pacheco, preste atenção na CPMI do 8 de janeiro. O Brasil precisa saber o que aconteceu. Mais uma vez, Paula, e para finalizar, a história aqui nos Estados Unidos mostrou o silêncio, o que significava o silêncio dos democratas. Durante 2 anos, imagens sob uma aura de absoluta, né, confidencialidade, não confidencial, ninguém pode saber, as imagens têm que ficar trancadas a 7 chaves, e agora nós entendemos por quê. Pessoas presas até hoje sem o devido processo legal, e agora que as imagens estão vindo à tona, as imagens não batem muito com a narrativa e as mentiras empurradas pelos democratas durante 2 anos. Não podemos deixar que o mesmo aconteça no Brasil. Há pessoas inocentes presas. E, Silvio, por que Rodrigo Pacheco resiste em ler o pedido da CPMI na sessão do Congresso, hein? Olha, em consonância com o que disse a Ana, quem ajuda a responder essa sua pergunta é o José Roberto Guzzo, numa coluna publicada originalmente no Estadão de hoje e que nós acabamos de publicar no site da Revista Oeste. Eu queria convidar quem está nos assistindo a visitar o site da revistaoeste.com e ler essa coluna do Guzzo. E ele diz assim: por que será, não? Num ambiente em que houvesse um mínimo de honestidade e de determinação sincera em apurar o que realmente houve,
o governo Lula deveria ser o primeiro e o mais radical defensor da CPI. Não foi ele, afinal, a vítima principal do ataque terrorista em Brasília? Não era Lula que os autores dos atos de vandalismo queriam derrubar? Por que, então, essa súbita guerra contra a tentativa de esclarecer os fatos por parte do Congresso? Nos primeiros dias, o PT, a esquerda e adjacências se lançaram a uma gritaria histérica em favor da CPI. Sua ideia fixa, na ocasião, era reprimir, punir, prender, esfolar os golpistas. O presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, no momento em que ficou especialmente excitado nas suas funções como despachante de Lula no Congresso, chegou a dizer que a primeira assinatura pedindo a CPI seria a sua. Hoje está entre os seus principais inimigos, da mesma forma como Lula e o PT. Então fica aqui o convite para você que está nos assistindo a visitar o site da revistaoeste.com e ler o artigo completo de José Roberto Guzzo sobre esse tema. Paula, agora está nas mãos do senhor Rodrigo Pacheco. É isso, ponto. Ele precisa ler o requerimento na primeira sessão do Congresso Nacional, sessão conjunta, Câmara e Senado. Ele precisa marcar essa sessão, ele precisa ler este documento. As assinaturas estão aí, a folga de número no número de assinaturas, inclusive mais deputados estão aderindo. Não tem para onde correr, senhor Rodrigo Pacheco. Cumpra o seu dever constitucional, ponto. Só pegando uma carona no convite que você fez, Silvia, a lista completa das assinaturas pela CPMI de 8 de janeiro, você também acompanha no site revistaoeste.com. Os nomes que estão incluídos e também os nomes que retiraram da assinatura da lista da CPMI. Diga lá, Augusto. Olha, chega de conversa fiada, né? É o que eu tenho a dizer para o Rodrigo Pacheco. O Guzzo e o Silvio falaram por mim. Eu voto com os relatores. Cris Grêmio, quer complementar? Eu quero complementar, sim, porque tem uma observação que eu fiz aqui, enquanto eu ouvia vocês, eu estava dando print nessa listinha aqui da Revista Oeste, porque eu tenho atualizado no meu Twitter. E me chamou a atenção uma observação aqui que acho que poucos fizeram. O pastor Gil, que voltou a assinar, é do PL do Maranhão. E esse deputado que agora retirou a assinatura, ele é do PL do Maranhão. Será que houve um acordão ali? Será que já está nesse nível o conchavo? Esse Júnior Lourenço, que agora retirou, é o PL do Maranhão. A minha sensação é que volta lá, pastor Gil, para não ficar feio para você, agora eu saio, depois eu volto, o outro sai, vamos ficar fazendo esse joguinho para enganar esses bobalhões aí, enquanto o Rodrigo Pacheco faz o joguinho dele para enganar mais uns bobalhões, e assim a gente vai levando em banho-maria. E a outra observação que eu queria fazer é que o Rodrigo Pacheco está fazendo agora é igualzinho àquele procedimento do Davi Alcolumbre, quando era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e simplesmente não colocava em votação o nome não realizava a sabatina de André Mendonça, não colocava em votação o nome de André Mendonça para ministro do STF. Se não me engano, foram 4 meses de enrolação. Só faltou mesmo alguém pedir para o STF determinar que ele cumprisse seu trabalho, porque o Rodrigo Pacheco, acho que daqui a pouco vai ter que passar por uma vergonha dessas. E agora é hora de entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com o desembargador aposentado, Sebastião Coelho. Muito boa noite, desembargador. O senhor me ouve bem? Boa noite, Paula. Ouço muito bem. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. E eu começo perguntando ao senhor o seguinte: vários presos em Brasília, quando ainda estavam detidos lá no ginásio, ali na semana do dia 8 de janeiro, assinaram uma nota de culpa. E há uma série de crimes relacionados nesse documento. A gente já comentou bastante aqui durante o programa Mais Sem Filtro. Entre eles, a prática de atos terroristas, associação criminosa e de golpe de Estado. Minha pergunta é a seguinte: qual a validade desse documento e como o senhor analisa os crimes que foram atribuídos a essas pessoas presas nessa nota de culpa? Boa noite, Paula Leal. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cristina. Prazer falar com você a primeira vez. Eu gostaria de ter participado do programa do dia 8 para homenagear as mulheres, mas o faço nessa oportunidade
porque vocês são mulheres que estão fazendo a diferença nesse país. Boa noite, Augusto Nunes, boa noite, Silvio. Prazer falar com vocês mais uma vez. Paula, para iniciar essa matéria, eu vou trazer uma informação que recebi de um policial militar, não vou dizer o posto dele ou a graduação para não identificar, mas eu vou dar alguns nomes. O nome da Cabo Carla Aragão, do sargento Regis Silva. Esses dois militares são do BOPE de Brasília e foram designados para negociar com as pessoas que foram levadas para a Polícia Federal. Segundo esse militar, esses dois militares aqui subiram em algum dispositivo e anunciaram: o acampamento aqui agora acabou, em frente ao QG do Exército. Vocês vão ser levados para a Granja do Torto, que é um local de um parque de exposições aqui em Brasília. Quando já estavam todos nos ônibus, surgiu alguns policiais, segundo ele, delegados da Polícia Federal, mas não identificou, e disse que a ordem era levar para o ginásio, que nós já conhecemos a história. Muito bem. Nessa oportunidade, segundo esse militar, Silvio, isso é uma matéria para vocês investigarem, ou se já fizeram, eu peço desculpa, né? O tenente-coronel Carlos Melo, que era o comandante naquele momento, disse: não, minha missão não é essa. E não teria feito o acompanhamento. O acompanhamento dos ônibus teria ocorrido somente com os batedores do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal. Então, essa é uma matéria que eu achei de uma gravidade muito grande para corroborar tudo que vocês vêm falando, de que aquelas pessoas foram enganadas, porque se tivessem recebido voz de prisão naquele momento ali, é evidente que ninguém iria entrar naqueles ônibus. Pois bem, a nota de culpa, Paula, ela foi designada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando deu as determinações. Nenhum delegado, eu conversei com os dois delegados da Polícia Federal que participaram dos autos de prisão em flagrante, não tinha margem para fazer diferente do que foi determinado. É como se pegar um distrito policial aí em São Paulo, vamos dizer, primeira DP, e o delegado geral chega e diz: olha, houve aqui esse fato, uma briga de torcida, que é muito comum. Todos vão ser indiciados em artigos tais, tais e tais. Os demais delegados têm só que cumprir aquela determinação. Então, a nota de culpa é uma comunicação da autoridade policial a alguém que está sendo indiciado ou autuado em flagrante por um crime, dizendo: olha, você vai responder por crimes tais, tais e tais, até para que o advogado que for contratado ou designado pela Defensoria possa recorrer ao juiz para dizer: olha, está sendo preso por esses crimes, e dar as suas argumentações. No caso concreto, nós já sabemos que não tinha quem recorrer. Eu disse logo na sexta-feira seguinte aos fatos que as audiências de custódia faz de conta, porque os juízes que analisam a custódia, eles vão verificar a regularidade da prisão e se há necessidade de manter aquele preso da prisão ou não. Mas na delegação de competência feita pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, já lá está dito, delegação parcial. Portanto, você só pode analisar se, entre aspas, houve alguma violência policial, que evidentemente não foi o caso, fora da violência global que aconteceu dentro daquele ginásio, e tive notícia de duas determinações do juiz. Uma é que o preso, ao conversar com ele por conferência na custódia, disse: olha, meus óculos estão em tal lugar, eu não estou enxergando, Vossa Excelência. E ele suspendeu e determinou que fosse localizado. E o segundo, que o remédio de pressão ou do coração. Veja, mas qual foi o fato jornalístico daquele dia? Eles foram todos, vocês têm a nota de culpa, eu vi no site da Oeste, todos enquadrados na Lei 13.260, que é a lei do terrorismo. Né? Por determinação, já sabemos
como aconteceu. E isso foi amplificado pelo senhor ministro da Justiça, que é bom que nós comecemos a dizer ministro da Justiça e Segurança Pública. Está sendo escondido o fato que ele é ministro da Segurança Pública com uma responsabilidade maior em todos esses fatos. Pois bem, o que vocês são jornalistas experientes, verificaram? Qual que é a melhor manchete? Os terroristas. E essas pessoas todas passaram a ser tratadas como terroristas e não foram denunciados pelo crime terrorista. Portanto, mas ainda hoje continuam sendo chamados de terroristas. E isso caracteriza o crime de calúnia do artigo 138 do Código Penal. Perfeito. Quem faz a pergunta agora é Cristina Grêmio. Boa noite, desembargador. Um prazer também conversar com o senhor. Eu queria saber sobre possíveis futuros pedidos de indenização por parte de todas essas pessoas que foram presas ilegalmente. O senhor vê como cabíveis e a quem seria feito esse pedido? Eu imagino que é o Estado brasileiro e a conta viria para todos nós, pagadores de impostos. Mas existiria alguma brecha para fazer no CPF? Fulano me acusou indevidamente, fulano mandou me prender ilegalmente e eu quero que ele me indenize? A responsabilidade maior do agente público é do Estado, ou seja, todos nós vamos pagar. Pode tentar fazer individualmente para o agente público, mas nós temos uma questão maior, Cristina, que é a questão dos honorários advocatícios hoje. Se você der um valor X a uma causa e você perder essa causa, você terá que pagar honorários advocatícios, a não ser que você receba os benefícios da justiça gratuita. Não é? Mas todas essas pessoas que estão sendo inquinadas de terroristas, elas têm direito a uma reparação moral, por conta dos danos físicos e psicológicos que sofreram. Eu vi, olha, eu não tenho como conversar, senhores jornalistas, sem dar nomes, porque se nós não dermos nomes, as coisas ficam abertas, né? Mas o próprio artigo 359 do Código Penal, letra T, nos diz que não há crime em crítica aos poderes públicos. Então, não há crime com relação a isso. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes disse esses dias que esses presos não perderam a dignidade, perderam a liberdade. Olha, não tem perda maior de dignidade do que você perder a sua liberdade. Quando um indivíduo que pratica um crime de roubo, tráfico, um estupro, e vai para a cadeia e, por algum motivo, ele recebe o benefício de ser colocado em liberdade com condições, e nessas condições são colocadas tornozeleiras eletrônicas, muito bem, ele cometeu um crime muito grave e ele se dá por satisfeito, olha, tá bom, não está na prisão. Agora, como é que nós vamos colocar uma tornozeleira eletrônica numa professora, numa dona de casa, numa cozinheira, num motorista, por crime punido com detenção, que se condenado lá na frente, a pena ela é 3 meses, 6 meses, chega 1 ano de detenção. Se condenados, eles vão para um regime aberto, onde vão cumprir prestação de serviço à comunidade, comunicação de endereço das suas atividades, isso se forem condenados. Quando forem condenados? Condenados com trânsito em julgado, hein? Porque essa é a regra que nós estamos vivendo. Então, como é que antecipadamente essas pessoas são submetidas a essa humilhação de andarem com tornozeleiras eletrônicas, serem taxadas de pessoas perigosíssimas? Tudo isso, Cristina, é um exagero do Estado. Você citou no início o inquérito dos atos antidemocráticos, né? Eu quero acrescentar. Eu digo que é um inquérito ou processo, que ainda não tem denúncia recebida, dos atos arbitrários, porque eu nunca vi tanta arbitrariedade ser praticada, infelizmente, pelo Poder Judiciário. Desembargador,
Augusto Nunes, é um prazer falar com o senhor, muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, uma pessoa que é transferida, né, de um regime prisional para outro, porque saíram do regime fechado e estão agora submetidos a essas restrições. Uma pessoa que usa tornozeleira, depois de ter sido inocentada pelo próprio ministro, que diz, olha, não achamos nada contra, pode fazer o quê? Como é que se livra disso? Tem que esperar uma decisão dele. Em que norma se baseia esse tipo de punição? À vontade, Augusto. Infelizmente, você disse outro dia, Augusto, estou te copiando, né? Você disse que pior do que o juiz parcial é um juiz perverso, não é? E muitas perversidades estão sendo praticadas. O senhor ministro Alexandre de Moraes, hoje, ele é o homem mais poderoso do país, mais poderoso e temido. Ele faz absolutamente o que ele quer. E eu já disse uma vez e repito, quando a arbitrariedade ela é praticada pela alta corte do país, nós estamos no estado de exceção. Por quê? Nós não temos a quem recorrer. A quem vai recorrer? O único freio que ele tinha, o único, seria um controle do Senado da República. Vocês já conversaram agora sobre a conduta do senhor senador Rodrigo Pacheco. E ele já disse, agora recente, que jamais vai abrir um procedimento contra um ministro do Supremo por suas decisões, sem analisar a gravidade ou até a irresponsabilidade da decisão. O que fazer? Foi outro dia lá receber uma faixazinha de condecoração e tudo isso fica meio que um compadrio, não é? Então, não há quem recorrer. Nós estamos vivendo, no momento, Augusto, um tempo de trevas. Tempo de trevas. A questão da tornozeleira, ela é totalmente inapropriada. Essas pessoas, já foi dito pelo próprio ministro, não tem indício de nada, era para mandar para casa, mas olha, proíbe de usar rede social. E vocês já comentaram tanto que o ex-governador do Rio, por exemplo, agora já está em rede social. Então, quando a população olha para isso, ela não vê a balança equilibrada, ela vê que não está havendo assim, uma justiça igualitária. A justiça está sendo, dependendo dos fatos. E os fatos, lamentavelmente, que decorreram naquelas depredações do dia 8 de janeiro, vocês vão lembrar que quando nós conversamos dia 4 de janeiro, eu já disse naquela oportunidade, brasileiros, pare de chamar por Forças Armadas. Isso passou, acabou, não tem mais essa história de Forças Armadas. Houve aquela depredação. Evidente que quem depredou o patrimônio público tem que ser responsabilizado, mas não pode, como um caso que eu conheço de um senhor que saiu da Asa Norte, o início da Asa Norte, o Asa Sul, e foi caminhar, senhor de 72 anos, foi fazer a sua caminhada do domingo, viu aquela multidão, foi lá para ver o que estava acontecendo, acabou no presídio. Vejam, são casos e casos que aconteceram. Tá? Então essas pessoas, elas estão assim, Paulo, como que marcadas. Olha, quem participou disso aqui são terroristas, são golpistas e vão ser punidos com o rigor da lei, como tem sido dito reiteradamente pelo senhor ministro Alexandre de Moraes e também pelo ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, porque ele já falou até em pena, há mais de 20 anos. Como assim? Ele sabe das penas? Ele é o juiz que vai aplicar a penalidade? Esses são os fatos. Boa pergunta, boa questão, desembargador. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, desembargador. Um prazer tê-lo novamente aqui com a gente nessa noite. E, desembargador, estão usando a palavra terrorismo, né, de uma maneira, eu diria, até leviana, mas curioso que essa palavra não é usada quando o assunto é as invasões bárbaras do movimento MST. Invasões bárbaras que promovem matança de animais, destruição de plantações, né, ameaças até a mão armada aí aos proprietários dessas fazendas. E aí eu pergunto ao senhor,
Diante dessa insegurança jurídica, né, desse desordenamento jurídico que estamos vivendo, se o senhor ainda estivesse atuando, né, na sua área, quais as leis que esse movimento, que eu considero um terrorismo doméstico do MST, quais as leis que podem ser aplicadas para isso que nós temos visto, que agora, diante desse novo governo, parece que as invasões aumentaram de uma maneira impressionante? Ana, olha, a Constituição da República e o Código Civil protegem a propriedade privada. A propriedade privada. E quando fala de propriedade privada, não tem um adendo, propriedade privada produtiva. Não é isso, propriedade privada. Nós temos uma situação muito difícil, porque o ministro Barroso, ele proferiu uma decisão tempos atrás, dizendo que dessas invasões, os tribunais devem criar uns comitês para verificar a melhor forma de desocupação. É como se você saísse da tua casa para ir no supermercado, o sujeito invade a sua casa, quando você retorna, olha, agora eu não posso entrar na minha casa? Pode sim. Você tem o direito de defender a sua propriedade, como já fizeram algumas pessoas, salvo engano, foi na Bahia que aconteceu, que se reuniram e legitimamente expulsaram os invasores, não são ocupantes. Ocupante é quando alguém permite, olha, eu tenho uma propriedade privada e permito que o fulano ocupe, aí é um ocupante. Mas quem invade sem a autorização do dono, esse não é ocupante, esse é um criminoso, é um invasor. E eu quero parabenizar os juízes da Bahia, não sei se 2 ou 3, que concederam liminares determinando as desocupações dessas fazendas imediatamente, sob pena de multa, uma série de situações. Agora, o que ocorre? Esse movimento, Ana, é um movimento que não tem CNPJ, é o movimento dos trabalhadores, que você não tem um endereço para intimar, para citar alguém. É um movimento, dito assim, autônomo. Eu não sei como classificar. Quem invade propriedade é criminoso e eu digo aos proprietários rurais, vocês têm o direito de defender as vossas propriedades. Não é sem outro motivo que o senhor ministro da Segurança Pública tem feito gestões fortes no sentido de desarmar a população. Porque a população desarmada é fácil o bandido entrar na tua casa. E eu quero dizer que eu não uso arma, mas eu defendo o direito de quem deseja ter uma arma para a sua defesa pessoal. Nós conversamos ao vivo com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Desembargador, muito obrigada mais uma vez por participar, por estar aqui conosco no programa Oeste Sem Filtro. Seja sempre muito bem-vindo. Paula, se você me permitir um minuto... Claro. Sem abusar do tempo, eu tomei conhecimento de ontem para hoje de que aqueles presos todos estão recebendo notificações para responder às acusações com base na lei dos processos originários, a Lei 8.038 do Supremo Tribunal Federal. Então, olha o perigo dessa história. As denúncias não estão sendo recebidas, eles estão sendo notificados para apresentarem uma resposta. E o crime mais grave que está sendo atribuído a eles é o crime de golpe de Estado. Qual é o crime de golpe de Estado? É o artigo 359, letra M do Código Penal, que é tentar depor o governo legitimamente eleito. Vocês se recordam que as Forças Armadas pediram acesso a determinado documento que não foi permitido. Um partido político também pediu acesso, não foi permitido e foi multado. Pois bem, juridicamente, eu quero aconselhar aos advogados que estão na defesa desses presos, acusados do artigo 359, letra M, que não percam a oportunidade de requerer o acesso a esse documento, que todo mundo sabe do que eu estou falando. Porque se não for dado acesso, eles não podem ser condenados.
com base numa prova que existe, foi requerida e negada. E se for condenado com base nessa prova que for negada, tem direito às denúncias e às apresentações às cortes internacionais. Então, advogados, não percam a oportunidade de fazer essa prova em favor dos vossos clientes. Se nós tivéssemos mais um tempinho, eu explicaria, mas não vamos cansar os ouvintes, os juristas a quem está destinado essa fala, e em homenagem a todas essas pessoas que estão respondendo a esses procedimentos, eu quero trazer essa contribuição. Muito obrigado por mais uma vez dar a oportunidade e estou sempre à disposição, Paula. Obrigada, desembargador. O senhor volta numa outra oportunidade, porque afinal o assunto não falta nesse país. Muito obrigada.